Muito boa noite para uns e bom dia para outros. Por que eu falei boa noite para uns e bom dia para outros? Porque para quem vai me assistir essa minha aula por gravação com exclusividade por televisor é boa noite, noite de domingo no caso, e para quem vai assistir essa gravação com exclusividade no 100% nas leis no canal do YouTube ou pelo tablet, celular, notebook, etc, etc, você vai assistir pela manhã, daqui exatamente quando for umas 8, 9 horas da manhã por essa faixa etária. Bom, hoje eu vou falar sobre o ECA. Hoje eu vou falar sobre o ECA, tratando-se do menor infrator. Quando o menor infrator, a menor infratora comete um erro contra alguém por lei, qual o nome correto, vou falar quais os procedimentos que o menor recebe e o que o ECA tem a ver em relação ao menor. Para você que está me assistindo nesse domingo, com exclusividade, ou vai me assistir outro dia, mas desde já no domingo, o título está aqui em cima, como você pode ver. ECA, tracinho, lei número 8.069 de 1990, tracinho, abre aspas, artigo 103 e 104 do ECA. Esse é o título para você que vai me assistir por televisão. Para você que vai me assistir a partir de segunda-feira de manhã pelo 100% nas leis ou por qualquer outro meio de comunicação social, aqui no rodapé do seu televisor você pode ver. O título é o mesmo, ECA, Lei Federal número 8.069/1990, tracinho, abre aspas, artigo 103 e 104, entendeu? Do ECA. E ao lado aqui do rodapé do título que eu falei aqui, ó, tem um V, tem todo o relatório a respeito da aula. Vamos então à aula então. Para você que vai me assistir a partir de segunda-feira de manhã, se for pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Tem muitas pessoas que muitas vezes ela olha as coisas pelo lado humano, mas olhar pelo lado da lei é totalmente diferente. E eu vou dar essa aula dentro da lei. Assista do começo até o fim, pegue lápis, pegue papel, pegue caderno, pegue caneta e vá analisando os principais pontos. Primeiramente, não adianta eu falar aqui quando o menor de idade ele faz um mal na sociedade e contraria a própria lei, se antes eu não falar o que significa a sigla ECA e qual a função do ECA, entendeu? Em relação ao menor infrator. Vamos lá. ECA, já pega o papel e anota isso. Significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Significado de ECA, quando você ouvir falar ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você pause a aula, volte e tente entender tudo da melhor forma possível. Bom, o significado de ECA, eu vou recapitular mais uma vez. Estatuto da Criança e do Adolescente. E para que o ECA serve? Qual a função dele? Olha que interessante. O Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentado pela Lei Federal número 8.069 de 1990, é o principal marco legal e regulatório dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. Esse é o primeiro passo. Olha que interessante. E o que mais o ECA garante para a criança? Olha, e o adolescente. Além dos direitos fundamentais, o Estatuto apresenta também determinações para a prevenção de qualquer ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Dispõe sobre o tema conforme informação, cultura, lazer, esporte, espetáculo, produtos de serviço e até mesmo temas de autorização. Logo depois que eu explicar a função do ECA, eu vou falar qual é a idade que é considerado o menor infrator, a pena mínima e a máxima, no caso a idade mínima e a máxima, e assim sucessivamente. Bom, o que acontece? O ECA, ele é tipo um órgão, uma entidade ali, que ele sempre vai defender a criança de 0 a 12 anos e o adolescente de 12 anos até 18, e caso aconteça em algumas hipóteses até 21, você vai entender lá na frente. Por quê? Porque quando uma criança, gente, já grava isso, ela comete ali um erro contra a lei, o que vai acontecer? A maioria, não estou generalizando, muitas pessoas no convívio social
vão começar a querer o quê? Que esse adolescente ele tem que morrer, ele tem que apodrecer na cadeia, que a menor idade para esses menor delinquente, meliante, menores infratores ou infratoras tem que morfar na cadeia, tem que ficar preso com o adulto. Uma vez falando isso, ele já fala que aquela criança ou aquele adolescente que cometeu o crime, ele não vai poder ter direito mais à diversão. Se for olhar pelo lado humano e da sociedade, da maioria, vai falar que eles não têm direito à cultura, nem esporte, nem serviço social, nem autorização para viajar. Por quê? Porque falam que eles são um perigo para a sociedade. Se for olhar pelos olhos humanos, sim, mas olhando pelo lado legislativo, jurídico e constitucional, o ECA ele é exatamente para isso. É para aqueles menor infratores, aqueles sejam homem, ou seja, do sexo masculino ou feminino, que comete delitos, que comete infrações penais contra a lei, desculpa, eles têm o direito disso, mesmo errando, quando eles pagar a medida socioeducativa que eu vou falar mais na frente, eles têm direito à diversão, ter direito a lazer, ter direito de viajar, ter direito à informação, ter direito a não ser ameaçado pela sociedade ou ter a violação do direito que uma criança ou um adolescente que cometeu o crime tem, não ficar privado disso. Então o ECA é exatamente para isso. O ECA é para dar o quê? Uma segunda chance, já que no Brasil não existe prisão perpétua e nem pena de morte. Então, aquele menor infrator, aquela menor infratora que comete o crime, ele não vai ficar a vida toda internado, entendeu? Num centro de internação para menores infratores ou infratoras, não. Um dia ele ou ela vai pagar a medida socioeducativa. E quando ele sair, eles têm direito de voltar a estudar, voltar a trabalhar, voltar a se divertir, viajar, praticar esporte, entendeu? Não ficar sendo condenado pelos olhos humanos ou ameaçado pelas pessoas que, uma vez não entender que a lei é assim, ou seja, o ECA é justamente para dar esse benefício a esse tipo de menores infratores ou menores infratoras que procuram se regenerar e se ressocializar, mesmo uma vez tendo errado. Ponto. Esse é o significado do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A função é essa que eu falei. O ECA sempre vai defender o adolescente ou a criança, mesmo ele errando, de ter seus direitos civis e direitos ali humanos, como qualquer cidadão adolescente ou criança que não cometeu nem algo de errado contra a lei, eles também têm direito. O ECA é para isso, é para dar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance para o menor ou para a menor infratora. Vamos lá então. Eu falei sobre o significado do ECA e falei a função. Agora você pega papel e pega caneta e anote esse terceiro tópico que eu vou falar aqui. O artigo 103 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 103. Olha o que diz. Considera-se ato infracional a conduta descrita contra crime ou contravenção penal. Presta atenção. Quando você vê um menor como um maior, infrator, uma maior infratora, maior de 18 anos, vamos dizer assim, cometendo um crime, o que acontece? Geralmente, o que acontece? São faladas assim, fulano de tal cometeu um crime de roubo, cometeu um crime de homicídio, cometeu um crime de tráfico de droga, cometeu um crime de tentativa de homicídio, cometeu um crime de estupro. O maior infrator, a maior infratora vai falar assim. Só que o artigo 103, entendeu, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deixou bem claro, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, quando você vê um menor de idade cometendo um crime, um exemplo, de 0 a 12 anos, eles não podem ser internados nem na Fundação Casa, em alguns estados, em outros estados é o CAIJ ou o CIAGO, como aqui no Distrito Federal, entendeu? A mãe e o pai assinam um termo de compromisso ali, ou o conselho tutelar fica em cima, eles ficam sendo vistoriados pelo ECA e pela vara da infância e da juventude. O ECA, entenda bem uma coisa, quando você vê um menor infrator entre 12 e 18 anos cometendo um crime que ele já pode ser internado
num centro de unidade de internação para menores infratores ou infratoras, seja homem ou mulher, o menor você nunca vai falar crime. Quando o menor comete um erro contra a lei, o menor, diferente do maior, o menor ele comete um ato infracional análogo. Anota isso. O menor infrator, a menor infratora, ele não comete crime. O nome certo é ato infracional análogo. Anota isso, gente. Pause a aula e vá anotando aí. Se você vê o menor de 16 anos não cometeu o crime. Ele não cometeu o crime como maior. Se fosse um adulto que tivesse roubado, ele cometeu o crime de roubo, 157. Se for menor de idade de 16 anos, ele cometeu o ato infracional análogo a roubo. Se cometeu um homicídio, cometeu o ato infracional análogo ao homicídio. Se cometeu o tráfico de drogas, o ato infracional análogo ao artigo 33, o tráfico de drogas. Então, toda vez que o menor infrator cometer um crime, nunca vai falar crime quando ele cometer uma coisa errada contra a lei. Ele vai ser considerado o quê? O menor cometeu um ato infracional análogo. O maior você vai falar crime. Menor de 18 anos para trás, ato infracional análogo ao crime de homicídio, ao crime de roubo, ao crime de furto. Vai dar a natureza do delito que ele ou ela cometer. Bom, vamos lá então. Aí eu quero deixar para vocês aqui o artigo 104 do ECA. O que acontece? O artigo 104 ele vai falar uma coisa. Quando você vê um maior, a partir de 18 anos, cometendo um crime, entenda bem uma coisa. Sempre o maior, ele vai ser, quando ele tiver o trânsito julgado, ele foi o quê? Vai falar que ele ou ela foi condenado ou condenada. O maior cometeu o crime de homicídio, de roubo, foi preso. Aí teve o julgamento ou júri popular, dependendo da natureza do delito, aí o juiz, condenou aquele maior infrator. Mas aqui o ECA, ele trata justamente só de menores de idade, crianças e adolescentes, entre 0 e 18 anos. O que acontece? Quando o menor ele comete o ato infracional análogo, ele não vai ser condenado. O nome de condenação para o menor não é condenação. O menor é sentenciado. Grava isso. O maior cometeu o crime, ele é condenado quando é julgado. O menor, quando cometeu o ato infracional análogo, ele foi ou ela para julgamento, menor de idade, ele ou ela foi sentenciado ou sentenciada. Esse é o nome correto para o menor infrator. E quando fica dentro do sistema do centro de internação, se fosse o maior infrator, era dentro do sistema prisional. O menor infrator, pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, anota isso, ele fica dentro da unidade prisional, do centro de internação. Olha que interessante. E o maior fala-se o quê? Que ele está pagando a pena. O menor não fala pagar a pena. Por lei, fala que o menor ele está pagando o quê? A medida socioeducativa. Então vamos lá. O menor de idade, ele cometeu um erro perante a lei com alguém. É considerado o quê? O nome certo? Cometeu um ato infracional análogo, que foi o delito que o menor cometeu. Ato infracional análogo. Foi preso, está dentro do centro de internação, pause e se anota, e foi para julgamento, foi sentenciado ou sentenciada, e depois de sentenciado ou sentenciada, vai ali cumprir a medida socioeducativa. Olha que interessante, não é, gente? Vai pausando a aula e vai anotando tudo isso. E no artigo 104, diz assim também: as medidas socioeducativas, artigo 104 do ECA, viu, gente? Diz assim, as medidas socioeducativas como internação na Fundação Casa, em alguns estados, em outros CAJ ou CIAGO, né? Podem ser aplicadas apenas para adolescentes, que são menores de 12 até 18. O artigo 104 do ECA diz: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos a medidas previstas na lei. Olha que interessante aqui agora para concluir isso aqui que eu quero ler para vocês. Ó. Olha que interessante aqui. Ó.
muito interessante aqui, ó. A punibilidade da criança e do adolescente ao praticar o ato infracional análogo é isso se o autor do ato infracional não atingir os 21 anos de idade antes da punição. Após os 21, se perde o direito de punir baseado no ECA. Vamos dar um exemplo. Por que eu falei lá no começo, anote isso também, que muitas vezes o menor infrator, a menor infratora, ele pode ser considerado até 21 anos de idade, seja homem ou seja mulher. Porque funciona assim, por lei, de 0 até 11 anos, quando o menor comete o ato infracional análogo, o pai ou a mãe fica responsável, ele assina um termo de compromisso, o Conselho Tutelar, a Vara da Infância e da Juventude, o próprio ECA fica fiscalizando. Porque o ECA, além de proteger os direitos humanos, os direitos de esporte, de lazer, de cultura do menor, ele também pune dessa forma. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O que acontece? A partir dos 12 anos até os 18, pode ir para o centro de integração, como eu falei, de internação. Pagar a medida socioeducativa pelo ato infracional análogo que cometeu. Só que vamos dar um exemplo por que eu falei que em alguns casos pode ser até 21. Vamos supor que o menor ele comete um crime, ele comete um ato infracional análogo de homicídio com 17 anos. Ele cometeu esse ato infracional com 17 anos, tirou a vida de alguém, o menor. Aí vamos supor que ele não é pego em flagrante e ele é pego só com 19 anos. Ele já está adulto. Ele já está um maior infrator ou uma maior infratora. Só que ele vai ficar, como falou bem aqui, ó, o ato infracional, entendeu? Não atingir os 20 anos de idade antes da punição. Ou seja, até 21 anos de idade ele pode ser punido. Só que ele não vai ser punido como maior ou ela. Ele vai ser punido como menor. Por quê? Porque o que vale não é o menor sendo preso adulto. O que vale é quando ele cometeu o ato infracional. Cometeu como menor, com 17 anos de idade, com 16, foi pego com 19. Ou seja, foi pego adulto, mas no tempo que ele cometeu o ato infracional análogo a homicídio, artigo 121 do Código Penal, que é tirar a vida de alguém, o menor infrator ali, ele vai ficar junto com aqueles que são menores de 18 anos, entendeu? Por quê? Porque ele cometeu com 17 foi pego adulto. Mas ele pode ficar no máximo até 21 anos. Vamos supor que ele tinha que ficar 3 anos, foi pego com 19. Não, ficou com 21, a pena é extinta, entendeu? E ele perde o direito de ser punido baseado no ECA. Não pode passar disso. Cometeu o crime com 16 anos, foi pego com 20. Ele teria que ficar 3 anos preso, 3 anos internado no centro de internação para o menor infrator, pagar a medida socioeducativa pelo crime que cometeu. Ele teria que ficar 2, 3 anos, mas vai ficar só um, porque com 20, fazendo 21, ele não pode ficar mais com os menores. E por que eu falei aqui que após os 21 anos se perde o direito de punir baseado no ECA? Vamos supor agora um outro exemplo, que o menor comete um crime quando ele tinha 16, 15, 17 anos. Só que ele não foi pego, cometeu o crime não, o ato infracional análogo, o nome certo para o menor. Cometeu o ato infracional análogo de qualquer natureza de delito. Ato infracional análogo a roubo, ato infracional análogo a homicídio, ato infracional análogo a estupro, ato infracional análogo a latrocínio, enfim. Só que o menor, muitas vezes, ele é pego com 21 anos de idade. Ou seja, ele cometeu o crime de menor, ele já é pego adulto com 21 anos de idade. Ele é pego 5 anos depois, 4 anos depois do ato infracional que ele cometeu. O que acontece? Se ele tiver completado já 21 anos ou passado dos 21 anos, se perde o direito de punir. Ou seja, o menor não vai poder mais ser punido. Por quê? Porque a idade máxima, quando o menor comete o ato infracional análogo, para ele ser pego e ser sentenciado, ser punido pelo ato infracional análogo que ele cometeu, ir para o centro de internação para menor infrator ou menor infratora, o máximo é 21. Cometeu o crime com 17, foi pego com 22 anos, 5 anos depois. Não vai pagar mais, porque o que vale é quando ele cometeu o crime de menor. Não cometeu como adulto, uma vez que ele já passou dos 21 anos de idade. Se chegar aos 20 anos, não tiver ouvido sentença, punição
pela lei do Estatuto da Criança e do Adolescente ou pelos outros órgãos que é envolvido quando o menor comete o ato infracional análogo, o menor, o que acontece? Ele fica ali, é extinto, ele fica imune de ser o quê? De ser sentenciado e punido. Por quê? Porque se perde o direito de punir baseado no ECA. Entenderam, gente? Anote esses detalhes, anote essas aulas, entendeu? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pegue papel, pegue lápis, pegue caneta e tente entender tudo da melhor forma possível. Você que vai me assistir por televisão, como eu já te falei bem aqui, ó, hoje no domingo ainda, a partir de domingo, entendeu? Lei Federal número 8.069/1990, abre aspas, artigo 103 e 104 do ECA, fecha aspas, ponto final. Você que vai me assistir pelo 100% nas leis no YouTube, ou vai me assistir por outros meios de comunicação social, tablet, celular, aqui ó, do meu lado no rodapé tá aqui o título, ECA, a partir de segunda-feira de manhã em redes sociais, ECA, entendeu? Lei Federal número, como eu já falei aqui mais uma vez, ó, Lei Federal número 8.069, como eu já disse aqui, ó, mais uma vez, só recapitulando, Lei 8.069/1990, entendeu? Abre aspas, artigo 103 e 104, entendeu? Do ECA, fecha aspas, ponto final. E ao lado aqui tem o V, você vai ver todo o relatório da aula. Valeu, meu Brasil. Até a próxima aula. Tchau, tchau.